O Excel em Gotas de hoje é sobre produtividade. A primeira dica de produtividade que eu queria passar é sobre o auto-preenchimento. Observem aqui, a minha intenção é colocar os meses aqui. Quero fazer um acompanhamento que vai de janeiro até dezembro. Então observem bem. Escrevi a palavra janeiro. Enter. Se vocês observarem bem, no cantinho inferior direito da célula tem um quadradinho aqui. Como janeiro é uma palavra conhecida, é um mês. A partir do momento que eu tenho o mês, eu posso pegar nesse quadradinho aqui, eu estou puxando o mouse, observem, maio, abril, junho, julho, agosto, fui até dezembro, soltei, ótimo. Eu tenho então uma sequência de meses que foi de janeiro até dezembro. Se ao invés de janeiro eu tivesse escrito Jan, observem que ele entende a sequência da mesma forma, olha, até dezembro. Então essa é a primeira dica de produtividade, o auto-preenchimento com relação a listas pré-definidas, listas conhecidas. E mês é um caso de uma dessas listas. A gente pode criar listas livremente no Excel. Tá? O segundo ponto que eu quero mostrar de produtividade com relação a auto-preenchimento é isso aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, valores aleatórios para janeiro. 1, logo em seguida eu coloquei o número 2. Marquei as duas células. Aqui, neste intervalo selecionado, existe uma sequência lógica. 1, 2, 3 e por aí vai, de 1 em 1. Se neste momento eu puxar, eu tenho até 12. Ele entendeu a sequência sendo de 1 em 1. Se o exemplo fosse diferente, por exemplo, 1, 3, observe que há uma distância de 2 entre os dois elementos. Então, a partir desse momento, a sequência é de 2 em 2. Ok? E se eu tiver dois exemplos, como por exemplo, 1, 2 e ao lado aqui eu tenho, por exemplo, 3, 6. Marquei todas as 4 células. Vou puxar para baixo. Neste momento eu tenho duas sequências diferentes. De 1 em 1 na primeira, que está na coluna B, e de 3 em 3 na segunda coluna, que está na coluna C. Observem, puxei. Olha como é que ele conseguiu realmente respeitar todas as sequências. Então esse foi o primeiro ponto, com relação ao auto-preenchimento. Agora vamos explorar alguns atalhos. Então seguindo aqui, quero uma linha entre junho e julho. Ctrl+. Aqui vai ser o primeiro semestre. Vou colocar primeiro 100 para ficar um pouco mais fácil de visualizar e caber na tela. Segundo semestre. E aqui vou colocar anual. Então, Alt igual. Observem que ele fez as duas colunas ao mesmo tempo. Ele entendeu que é o mesmo padrão comportamental e ele fez a mesma coisa para as duas. Idêntico procedimento eu vou fazer aqui no segundo semestre. Vou dar Alt igual. Vocês vão observar. Aliás, eu vou fazer só para uma célula. Olha aqui, para essa apenas. Alt igual. Observem que ele pegou apenas o intervalo que vai até a fórmula anterior. Porque ele já fez uma análise, ele viu que dali para cima é um outro grupo. Ele teve essa inteligência. Então, olha, ele respeita inclusive isso. Ele é bem esperto nisso aqui. E o anual nada mais é do que o primeiro semestre mais o segundo semestre. Vem aí mais um atalho. Observem, eu estou com duas células marcadas, B18 e C18. Escrevi a fórmula como se fosse apenas para B18. Se eu der agora Enter, o valor cai apenas nesta célula, que é a B17. Se eu der Ctrl Enter, ele automaticamente replica para todas as células que estiverem marcadas, respeitando a lógica de que as posições são relativas. A fórmula da coluna B está lá, B10 a B17. Na coluna C vai ser C10, C17. Observem, Ctrl Enter, está lá. Aqui ele fez com a coluna B, aqui, observem, ele fez com a coluna C. Continuando aqui, essa coluna aqui vai ser, por exemplo, eu estou dando um título aqui de extras, a esta aqui eu estou dando um título de fixas, eu estou falando aqui de receitas, e eu quero aqui, um total de receitas. Vem mais um atalho aí. A total de receitas aqui de janeiro nada mais é do que a receita extra mais a receita fixa. Perfeito. Alguns macetes. Primeiro deles, se eu der 2 cliques aqui, neste quadradinho, observe, vou dar 2 cliques. Olha, ele já entendeu a lista em toda a sua extensão e já fez a réplica da fórmula automaticamente. Então foi um jeito muito rápido que eu tive de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente está acostumado a fazer. Olha, eu estou fazendo com Ctrl+V agora, olha como é que eu levei muito mais tempo.
Então, se eu tenho o primeiro exemplo e ele está numa lista, double click no quadradinho, ele já fez a réplica para lá normalmente. Uma outra forma de fazer essa mesma coisa, eu tenho, a partir dessa célula aqui, eu preciso preencher até aqui. Observem que eu estou marcando todas as células que eu quero que sejam preenchidas a partir de um exemplo que está na primeira delas, que é a fórmula que está em D4. O Excel tem dois atalhos de preenchimento. Um é o Fill Down, ou seja, preencher para baixo, Ctrl D de dado, Ctrl D de down, ó, Ctrl D. E um outro preenchimento que o Excel possui é o Ctrl R, Right, preencher para a direita, que também funciona bem. Outro atalho interessante, a parte de formatação. Eu quero aplicar aqui para essas células que eu marquei aqui, ó, o negrito. Para isso, eu vou usar, por exemplo, aqui, ó, Ctrl 2. É um atalho para negrito. Da mesma forma que o Ctrl N também faz, ó. Mas, ó, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 3, Ctrl 2. Do mesmo jeito que eu aplico, ó, itálico, negrito, itálico, Ctrl 4, sublinhado, tirei com Ctrl 4 novamente. Ctrl 5 é o taxado, observem. Tirei aqui o Ctrl 5. Então, esses atalhos para formatação ajudam bastante. Vou aplicar o negrito aqui nos meses também, ó. Ctrl 2 ou Ctrl N da mesma forma. Agora, observem, qual foi a última ação que eu fiz aqui, ó? Eu fiz aqui, ó, na verdade, um Ctrl 2. Então, a última ação foi aplicar um negrito. Se eu quiser que a última ação realizada seja repetida, observe, eu marquei o intervalo aqui, ó, eu vou simplesmente apertar F4. O F4 repete a última operação realizada. Como a última foi aplicar negrito, ele aplicou o negrito. Da mesma forma, aplicarei o negrito nessas aqui, ó, F4. Da mesma forma em todas essas, ó, F4. Agora, o F4 ele vai além disso. O repetir a última ação não diz respeito única e exclusivamente à formatação. Se eu incluir uma coluna, por exemplo, eu vou incluir uma coluna aqui, ó, Ctrl Shift mais. Lembrando que o Ctrl Shift mais insere colunas ou linhas, dependendo da quantidade selecionada, de 1 a n, e o Ctrl menos retira, né, ele exclui. Então, eu vou dar aqui, ó, Ctrl mais, adicionei. Qual foi a última ação realizada? Inserção de coluna, vou apertar o F4, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e assim sucessivamente, repetindo sempre a última operação realizada. Marquei aqui essas 5 colunas, Ctrl menos, perfeito, tá? Excluí. Explorando um pouco mais atalhos de formatação, eu preciso que todos esses números aqui, ó, recebam um formato específico. Por exemplo, o formato padrão numérico, que é com decimal e separador de milhar. Ctrl Shift 1. Olha só. Ctrl Shift 2. Formatos de hora. Ctrl Shift 3. Não é o caso, porque nós não temos hora de uma data aqui, mas observe, ele aplicou formato de data. Ctrl Shift 4, moeda. Agora, como que eu sei que, por exemplo, o Ctrl Shift 4 é moeda? Porque eu estou vendo que logo acima do 4 está lá um cifrão. Deste modo, Ctrl Shift 5, percentual. Olha lá. Né? Aplicou o sinal de porcentagem. Então, vou voltar para o padrão. Ctrl Shift 1. Aplicado aqui, então, o padrão tipo standard, que é com milhar e também com o decimal. Em todas as gotas, sempre que necessário, eu vou dar uma dica de atalho. Sempre tem um atalho, sempre tem algum macetinho que a gente acaba esquecendo quando é um assunto específico, mas que no dia a dia a gente acaba utilizando. Então, sempre que eu colocar algum atalho novo, eu vou tomar o cuidado de colocar nos comentários do vídeo, tá? Por favor, comentem, curtam o vídeo, compartilhem se o conteúdo tiver acrescentado alguma coisa, e eu estou aqui à disposição. Muito obrigado.